Olá, amados e queridos do Pai. Eu estou um pouquinho rouca. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui novamente com vocês. E segundo, louvar o nome do Senhor. E terceiro, agradecer a vocês que estão aí fazendo o trabalho de missões, que está compartilhando, dividindo, amém, essa palavra linda que vai ser hoje aqui ministrada e nós vamos aprender muito. Inclusive eu estou aprendendo muito. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação. É interessante falar sobre isso porque antes de abrir o canal, eu fiquei por anos. Não foi dias não, queridos. Foi anos. 2009 eu abri o canal, fechei um canal, inclusive um e-mail que pertencia a esse canal. Inclusive fui maquiadora de noivas na época da pandemia e maquiei bastante noiva, 60 noivas aí. Hoje eu não tenho tantos registros assim, mas porque foram apagados no meu celular, mas tem aí bastante noivas aí. Glória a Deus. Eu acredito que na nuvem do outro número deve ter guardado. Queridos, Deus me chamou para um propósito. E esse propósito, ele não pode ser adiado. Assim como também na minha e na sua vida, propósitos não podem ser adiados. Caso haja em você esse adiamento, também adia as nossas bênçãos. Por que adia as minhas bênçãos, pastora? Porque o peso da espera, né, no caso, como a procrastinação, ela rouba o nosso propósito, como aqui é o título hoje da nossa. E eu vou te dizer, não é fácil. Por várias vezes eu abri e fechei canal e eu falei, Senhor, como que o Senhor quer que eu faça? E eu achei que era na área da profissão a qual eu estava atuando na época e não era dentro daquilo do propósito divino. Em 2024, quando eu estava deitada, conversando com uma missionária, e naquele momento me veio à mente, você está pronta. Por 3 vezes eu escutei essa voz, linda e maravilhosa. Quem é espiritual sabe exatamente o que eu estou falando. Somente quem discerne a voz do Senhor, do Espírito Santo de Deus, sabe o que eu estou falando. E quando eu falei, uau, gente, nada pode impedir de ver dentro de você, somente Deus e você, o potencial que você tem. Ninguém pode impedir. Só você e Deus. Durante algum tempo da minha vida, eu estive começando coisas, mas adiando. Isso já aconteceu com vocês? Vocês já começaram alguma coisa, mas adiaram? Pois é, eu fiz isso por várias vezes, em várias situações, mas eu tinha questionamentos a serem hoje vinculados dentro dos propósitos, tá? Também se refere ao amadurecimento, no meu caso. Mas vamos aqui para a nossa ministração. Deus, ele nos chamou para uma missão, mas sempre nós encontramos uma desculpa, como eu que havia falado. Eu sempre tinha uma desculpa. Não é o tempo, é isso. Não, é aquilo. Eu sempre tinha uma desculpa. Então, o que me impedia de viver realmente esse potencial que Deus havia me dado para que eu viesse crescer para mim mesma, para o meu amadurecimento, para as pessoas que me amam, e eu me fechei completamente. E abri outras portas para outras pessoas que não valorizaram aquilo que Deus me entregou. Mas não foi culpa das pessoas, foi culpa minha. Porque, primeiramente, quem precisa valorizar o meu potencial sou eu. Então, não é o caso aqui da nossa ministração, mas tem muita coisa a ver. Vocês vão pegar cada detalhe. Pegue papel e caneta e anotem. Glória a Deus por isso, por estar aqui com vocês. Então, a procrastinação ela é uma das maiores estratégias do inimigo para nos paralisar. Ela nos mantém ocupados com justificativas, como eu aqui havia falado. Eu sempre tinha uma desculpa de alguma coisa.
mas a oportunidade ela vai se esvaindo, porque o tempo vai passando. A gente vai ficando um pouco mais velha, a gente vai ficando um pouco mais cansado, sem paciência, e Deus vai trabalhando isso dentro de nós quando nós não perdemos a essência do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que cada dia é um presente e que Deus nos dá talentos, sonhos, missões para cumprirmos, mas muitas vezes nós adiamos. A gente espera o tal momento perfeito. Eu vou esperar o momento perfeito. Não existe um momento perfeito. Ele nunca vai chegar. Vai chegar situações que proporcionam, talvez, dependendo do que você está vivendo, uma ocasião especial. Mas isso não significa que existe um momento perfeito. O problema é que nós procrastinamos, sabe? Nós abrimos espaço para o medo, a dúvida, e a inércia, ela fica sobre nós. Então, o que nos impede de viver o que Deus tem para nós? O que nos impede de ver o potencial que nós temos? O que eu quero entender quero que você entenda, né? E vamos entender hoje, eu quero entender, é uma significância assim, a qual eu estou aqui determinando até para a minha pessoa que também está aprendendo com vocês. Então, queridos, a procrastinação é a luz da palavra, é como é que nós podemos vencê-la, né? Porque existe um pressuposto para começar a mudar a nossa história. Mas para que isso aconteça, eu preciso saber o que é procrastinação. O que eu estou procrastinando dentro da minha vida, para que eu venha ter o quê? Eu venha ter iniciativas que me façam avançar. Então, a procrastinação ela é um adiamento intencional de tarefas ou decisões. Sabe aquela louça que está suja lá e você adia? Pois é um pouco disso aí, que você vai pegando como exemplo. Então, mesmo sabendo que isso ele terá consequências negativas lá na frente, porque rouba o seu tempo, na Bíblia procrastinar pode significar desobedecer ao chamado de Deus, como eu aqui havia falado, né? Por tantas vezes eu abri o canal e fechava o canal. Então, negligenciar a fé ou ignorar oportunidades que o Senhor nos coloca diante de nós é também entender que Deus, a gente não precisa estar em estado pleno, mas a gente precisa estar focada no que Deus tem para nós, para que nós possamos viver uma nova história dentro dos propósitos divinos. Eu quero deixar um texto base aqui para essa ministração, Provérbios 6, 9 a 11. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir e um pouco para tosquenejar, ou pouco para cruzar os braços ou em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão a tua necessidade e como um homem armado. Então, o que eu entendo aqui? Nós vemos que a procrastinação nos leva à escassez, porque quem espera demais perde oportunidades. E eu estava aqui, eu falei, Senhor, o que eu vou relatar dentro disso aqui? A gente tem exemplos bíblicos. Vamos lá, o jovem rico, em Mateus 19:16. Esse jovem, ele teve o quê? A chance de seguir Jesus, mas procrastinou as suas decisões porque não queria abrir mão das suas riquezas. Ele adiou um chamado eterno por um conforto passageiro. Quantos de nós fazemos isso? Nós adiamos o nosso chamado para o quê? Para adiar, para não exercer as nossas responsabilidades. E isso acaba virando o quê? Auto-irresponsabilidade. É não assumir a plena responsabilidade. O auto significa eu mesmo e a irresponsabilidade significa o problema, a situação, que não é um problema. Significa o quê? Que você precisa resolver. Então, Jonas também foi uma situação também que deixou muito a desejar. Em Jonas 1:3. Jonas, porém, se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis.
porém pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, mais longe da presença do Senhor. Então Jonas, ele sofreu as consequências. Deus mandou Jonas pregar em Nínive, mas ele fugiu, procrastinando a sua obediência. Qual foi o resultado? Ele foi engolido por um peixe. Amados, até quando a gente vai continuar não entendendo a nossa capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que nós temos colhido durante a nossa vida? Não existe consciência, sabe? Nós temos que ter a certeza de que você e eu não vai mudar do nada, nem ninguém, sem mudar a nós mesmos primeiro. Então foi o caso de Jonas. Ele precisava mudar ele precisava entender que o problema estava nele para que o peixe jorrasse fora ele, né? É interessante falar sobre isso porque muitas vezes nós ficamos como Jonas. Não desobedecendo a Deus pela forma que Deus quer, mas aqui falando, mas deixando para depois aquilo que podemos fazer hoje. E o tempo passa, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais cansado, como eu aqui havia dito. Então, vamos lá, Atos 24 ao 25. E tratando ele da justiça do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Félix, ele ouviu Paulo pregar, mas procrastinou a sua decisão de aceitar o evangelho. Porque Félix, ele nunca chamou Paulo de volta e ele perdeu a chance da salvação. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Que as consequências da procrastinação é alta. E o fato de ser irresponsável, vou colocar isso aqui, tá? É importante, porque isso aqui não é só uma ministração, é uma aula de aprendizado. O fato de colocar isso em perigo é muito sério, porque eu perdo oportunidades, como o jovem rico que perdeu a chance de seguir a Jesus, e também Jonas, né? Jonas lá em Jonas capítulo 1, versos 1 ao 3. Gente, o sofrimento desnecessário. Jonas, ele enfrentou tempestades e foi engolido pelo peixe. Vamos lá. Perda de oportunidades. Primeiro. Segundo, sofrimento desnecessário. E distanciamento de Deus, como Félix, que adiou a salvação. Não vou aceitar Jesus agora não estou pronto, vou deixar para depois. E esse depois, nós perdemos. Então, a ansiedade e culpa também é criado pela procrastinação. Por quê? Porque ela gera um ciclo de frustração e medo. É como vencer o desânimo no meio disso tudo. Como é que eu posso tratar isso, pastora? Eu não tenho que tratar, eu tenho que reconhecer os meus erros para que eu possa... não é uma significância, não é uma insignificância. É um significado importante dentro de nós, para que nós possamos não colher isso, mas observar como está indo dentro de nós. Porque nem tudo são os demônios, nem tudo é Satanás. Também tem a ver conosco, tem a ver com a nossa essência, tem a ver com a nossa realidade, tem a ver com a nossa família, como fomos criados. E como é que eu posso vencer a procrastinação? Exercitando a fé. Eclesiastes 11, 4. Quem observa o vento nunca semeará o que olha para as nuvens e nunca cegará. Então, se nós esperamos as condições perfeitas, como aqui foi dito, nós nunca vamos agir. Porque Deus, ele quer que nós confiemos nele e para que nós possamos nos mover. Antes de eu iniciar o canal, eu fui impactada por uma falta de sono muito forte. E eu dizia a todas as pessoas: gente, eu não estou dormindo. E me vinham as palavras dentro da minha mente. Eu não sabia como agir nem como reagir. Eu falava: Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Porque eu não sei o que fazer. Eu já tinha saído de uma rotina
a qual eu tinha fechado um ciclo, né? E estava querendo criar ali dentro da minha rotina um momento com Deus, mas eu não entendia que o Senhor é que queria criar um momento comigo. Queridos, é muito edificante quando nós entendemos por discernimento a prática da obediência e também da transformação, porque aqui o meu ministério ele prega sobre transformação, tá? Ele não prega só sobre obediência, porque não adianta eu estar debaixo de obediência, dízimo, oferta, igreja, tudo bonitinho, se eu não quero ser transformado. Eu vou direto para o inferno. Por quê? Porque eu não preciso disso. Eu acho que o orgulho está ótimo da situação que eu estou. Não, eu preciso ser transformado. Eu preciso ser quebrantado. Eu preciso reconhecer os meus erros para que o Espírito Santo venha agir na essência de Cristo em nós. Porque sem a essência de Cristo em nós, nós não veremos a Deus. Não veremos a Ele. Então, é importante eu exercer a obediência. Em Eclesiastes 11:4, como aqui foi lido. Então, primeiro, né, exercer a fé e a obediência. E também estar disposto à transformação. Então, tenha um propósito claro. Abacuque 2:2, escreva a visão. Grave sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Ou seja, você começa a anotar seus objetivos, começa a anotar seu chamado, começa a anotar, não procrastine, comece a agir, comece a falar com Deus, Deus, é isso aqui, assim como você anota todos os meses que você vai pagar ou deixar de pagar. Se você tem controle, autocontrole, você sabe do que eu estou falando. Se você é uma pessoa que você traz e quer um equilíbrio mensalmente dentro da sua vida cotidiana, você precisa estar coerente com as suas condutas, dentro do que o Senhor tem para a sua vida. É interessante falar sobre isso, porque tirar de si a responsabilidade pelos nossos erros e fracassos, como que eu faço isso? Como assim? Porque eu nunca vou estar errado, eu vou estar sempre sendo admirado, e aí é um erro fatal, porque se eu estou sendo admirado, eu estou sendo o quê? Eu tô alimentando as minhas irresponsabilidades. Mas se eu estou sendo grata a tudo e às situações, eu começo a trabalhar dentro de mim. Então, queridos, quando nós confessamos o nosso pecado, como foi Davi lá no Salmo 51, nós começamos o quê? Começamos a criar objetivos, começamos a esclarecer determinações mais amplas para nós. Então, a palavra diz, haja agora, não haja depois. Tiago 4,17, eu tenho um versículo bíblico aqui para você, tá? Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Então, se Deus ele colocou algo em meu e no seu coração, faça hoje. Eu preciso, de acordo com a vontade divina. Mas se for algo que vá criar dentro de você uma amplitude de aprendizado, queridos, isso é mais do que de Deus. Quando você cresce mentalmente dentro dos propósitos que você criou para a sua vida, objetivos claros, isso é mais do que propósito divino em nossas vidas. Então, a gente precisa o quê? Confiar em Deus, porque acreditando que Ele está no controle. Então, quando a gente não tem essa autorresponsabilidade, a gente começa a criar desculpas, né? Eu, por várias vezes, eu tive alguns trabalhos que eu montei, negócio próprio. E alguns, na época, eu estava com uma pessoa, não deram certos. E eu, assim, procrastinei muitas coisas que era para ter feito. Aí eu falei, eu vou criar responsabilidade, mas eu vou criar senso dentro de mim. E eu não criei um autocontrole. Então não adianta ter um equilíbrio dentro das coisas se você não tem uma consciência adequada dentro dos propósitos divinos. Porque senão você vai o quê? Você vai ser movido pela distração, sabe? E aí começa. Muitas vezes nós procrastinamos porque achamos que não somos capazes.
Mas Deus, ele nos fortalece em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a gente não precisa colocar desculpa em ninguém. A gente precisa entender, sem distração, tá? A gente tem que aprender o quê? Remover as distrações. Esse é um dos bálsamos principais para criar dentro de nós um destino de autocontrole dentro de nós. O que é autocontrole? Equilíbrio. É equilíbrio. É o quê? Domínio próprio, melhor dizendo. Então, nós temos que o quê? Deixar que todo embaraço do pecado, que tão de perto, que nos rodeia, e corramos para a perseverança e a carreira que está proposta. Hebreus 12:11. Então, eliminar os hábitos é algo que é algo principal aqui. Foi uma das questões aqui, tá? Eu estou conversando com vocês, estou aqui anotando. Por quê? Porque me vem à mente. E isso é o que nos faz acordar para a eliminação de hábitos que nos impedem de agir. Quais são os hábitos que me impedem de agir? Eu tenho eu tenho que anotar tudo isso para que eu não me perca. O que me impede de agir, de não ser uma pessoa ativa? Ah, mas eu não deixo para amanhã o que eu faço hoje. Mas se você é proprietário de um carro X, mas aquele carro X, ele não pode andar em qualquer lugar. Ah, eu não vou longe, o Mercedes. Quem tem Mercedes sabe que a Mercedes, ela não pode andar em qualquer bairro. Ela tem um bairro X para andar. Ah, não, isso é errado. É o próprio contrato. A vida que você tem é a sua responsabilidade. O casamento que você tem é a sua responsabilidade. O resultado que você quer para a sua vida é a sua responsabilidade. As qualidades das suas emoções é sua responsabilidade. Então, o que eu aprendo com isso? Quando eu coloco Deus no centro, Ele me guia. Mas eu preciso ter o quê? Responsabilidade. Eu preciso, além de eliminar os hábitos, eu preciso buscar a direção que Deus quer que eu viva. Provérbios 3:5-6, ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, o que eu penso sobre isso? Eu penso que a procrastinação, ela nos rouba a chance de viver. Foi isso que eu tirei hoje. Eu tirei isso hoje dentro do meu coração. Eu falei: Senhor, ela nos rouba de viver os teus propósitos divinos. Ela nos rouba de viver o que o Senhor tem para nós. Então, tudo dentro da vaidade é passageiro. Por que eu coloco como prioridade aquilo que é passageiro? Sendo que eu preciso me colocar como prioridade o que não é passageiro. O que é passageiro são os nossos anos de vidas que nós vivemos dentro de um mundo o qual a gente sabe como está lá fora. Eu não preciso nem dizer. A gente não tem uma notícia boa em algum jornal. A gente só abre o jornal para ver quantas coisas. As pessoas estão cada dia mais vulneráveis. A vulnerabilidade, ela tem ultrapassado os limites. As pessoas têm ficado cada dia mais vulneráveis às outras pessoas e às opiniões alheias, mas não o que elas têm dentro de si, ao Espírito Santo de Deus, para que a essência divina possa captar a sua identidade. Porque quando nós captamos a nossa identidade, nós sabemos quem somos, para onde vamos, o que fazemos e o que vamos deixar de fazer. Então, não deixe que a procrastinação ela roube, porque hoje é o dia para você tomar uma atitude e dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem na minha vida sem adiar. Porque Deus, ele te chama para uma vida de ação, de fé, de coragem, para não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, o reino de Deus, ele está em movimento, ele não está parado, como eu e você muitas vezes ficamos em certas situações. Eu falo eu e você porque eu ainda estou aprendendo, queridos. Eu sou humildemente aqui em dizer para vocês que eu estou aprendendo.
com a vida. A gente nunca aprende tudo. O reino de Deus, ele está sempre nos ensinando. Para que nós venhamos o quê? Sermos edificados pela rocha que é Cristo. Então, queridos e amados do Pai, você precisa criar dentro de você a sua renovação interior. Sabe? Quando você é renovado interiormente, hoje você passa a desejar o quê? As coisas celestes, as coisas boas. Se você só gosta de coisa boa, você precisa aprender a ter coragem. Porque você não é perfeito, ninguém é perfeito. Nem eu, nem você, ninguém é perfeito. Então a gente tem que aprender a aceitar a nós mesmos, para que nós possamos o quê? Criar a nossa própria identidade. É importante falar sobre isso, porque muitos servos do Senhor mesmo têm sido vulneráveis às coisas rotineiras e vem sobre cada um cansaço. Não só as guerras espirituais, mas também as guerras mentais, que são fortes. Eu escrevo livros, eu sei o que é uma guerra mental. Eu escrevo sobre a palavra, eu sei o que é uma guerra mental. É muito além do que vocês imaginam. Então, queridos, não é fácil. Pertencer ao reino é uma coisa, mas você criar a solicitude do amor divinal entre você e as questões que você precisa. Parar de criar hierarquias e momentos ideais, porque isso não existe. Igual a princesa esperando pelo príncipe encantado não existe. Ela não existe, ele não existe. Ninguém é perfeito. Tudo é criado por Deus. Tudo foi feito por ele. Há momentos em nossa vida que nós precisamos o quê? Nos declinar a palavra, para que possamos criar um entendimento maior, para que não jamais possamos cair com falta de desentendimento. Porque o que Deus traz é perfeito. O que ele faz não te amarra e também não te desorienta, mas cria dentro de você uma força, a força a qual você jamais imaginou. E quando nós criamos uma força que ela não vem de nós, você pode ter certeza que a divinal prestação de situações que vêm sobre nós é muito forte. Por que eu falo prestação de coisas? Porque vem tudo, sabe, muito rápido e às vezes vem parcelado. Então as coisas elas começam o quê? Elas começam a chamar a nossa atenção pelaquilo que nós nos incluímos dentro delas. Ou seja, se você dá importância às pequenas coisas, só resumindo aqui, você vai ficar preso a elas. E quando nós damos importância às pequenas coisas, ficamos presos a coisas que não são nossas. Então, quando Deus ele te chama para você se levantar, ele não está chamando qualquer um. Ele está chamando aqui você. Ele está chamando você para você criar coragem, para você se levantar, para você buscar direção, para você remover a distração, para você confiar mais nele, ter autocontrole, para você agir e não deixar nada para depois, para você criar um propósito dentro de você, para que as coisas sejam amplas, para que o seu destino nesse momento é vencer a procrastinação, é vencer os desafios diários. Queridos, isso não é só para você, isso é para mim também, porque nós aprendemos mediante aos altos e baixos que nós temos dentro da nossa vida cotidiana. Não é todo o tempo que você está feliz e alegre. Há dias que a gente também está rindo e dias que a gente está triste. Então, os perigos da procrastinação, elas nos fazem deslizar dentro de um mérito principal do mundo chamado depressão. Então, a depressão, ela é o quê? Ela precisa ser invalidada. Não é o caso aqui falar sobre essa situação, tá? Mas a questão aqui é criar vínculos com as forças de Deus, né? A força espiritual, as forças divinais, que é as forças espirituais, como está escrito dentro da palavra. Então não adianta eu querer criar um sofrimento desnecessário, como Jonas fez, eu criar um distanciamento de Deus, como Félix fez, e criar uma ansiedade
culpa, por questões que não vão me ajudar. Elas só vão adiar o que Deus tem para minha vida. Eu não posso mais perder tempo. Eu estou com quase 50 anos. Deus tem falado ao meu coração, falado, filha, precisa ser ministrado a minha palavra assim, assim. Porque existem promessas e as promessas elas não concluem sozinhas. Elas têm passos, processos que nós temos que passar. Queridos, no mundo jaz o maligno, mas Deus, ele é o quê? Ele veio para nos dar ânimo, nos dar coragem e vários exemplos aqui bíblicos, como diz na palavra dele. Então, precisamos o quê? Entender essa advertência bíblica sobre a procrastinação. Em Provérbios 6, 9 e 11. É a procrastinação, eu não vou dizer que o significado dela é a preguiça, mas é isso. É isso. Porque naqueles tempos não existiam palavras tão significativas, tão amplas, tão profundas, tão que cai tão bem como uma roupa perfeita à sua medida. Então, quando Deus ele prepara, ele não quer que você crie dentro de você desculpas. Deus quer que você se alinhe à vontade dele. Porque muitas vezes começa algo e termina algo e fica no mesmo ciclo. E o ciclo, ele precisa se encerrar. Porque você precisa conhecer a sua identidade. Você precisa ir rumo à promessa. E rumo à promessa é o quê? Eu não parar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Se Deus prometer, ele vai cumprir, ele vai usar, ele vai fazer acontecer. Porque é a promessa dele. Eu não posso forçar Deus a cumprir a promessa dele. Mas eu posso cumprir o meu chamado e a minha missão aqui na terra, que é trazer a palavra de edificação e também de aprendizado para as nossas vidas. Amém? Então, até aqui o Espírito Santo de Deus me fez trazer essa realidade tão profunda, esse contexto, o qual nós entendemos que dentro da luz da palavra é feito aí um adiamento. Queridos, eu nem gosto de falar essa palavra, porque por várias vezes eu parei o que eu estava fazendo para começar outra coisa. Eu tenho um grupo há mais de 17 anos, vai fazer agora. Esse grupo ele está comigo há muitos anos. Então as pessoas, elas vão começar tal campanha e não ir até profundo. E quando eu gosto de fazer as coisas para Deus, eu gosto de fazer as coisas direito, eu gosto de fazer as coisas o melhor. Porque se eu fizer ruim, eu vou passar mal com aquilo não tá bom, eu preciso melhorar. Então, do mesmo jeito, é para mim mesma. Isso, para você mesmo. O que você tem feito para você? Amém? Eu vou estar ministrando 2 dias seguidos sobre a mulher. A mulher que ela tem a essência divina e a mulher que não tem a essência divina. Eu não quero falar sobre pecado, nem nada disso. Eu quero falar sobre a mulher sábia e a mulher que não tem sabedoria para lidar com as coisas. Então, assim, Deus me fez trazer alguns versículos e eu quero trazer essa ministração para cá e eu acredito que vai dar certo. Assim como eu trouxe essa aqui. É um pouquinho maior, mas eu acredito que edificou a vida de cada um de vocês. Eu acredito e creio que Deus ele é poderosamente e infinitamente mais do que pedimos, pensamos. Colhe essa semente maravilhosa tirada do trono divino para a sua vida, porque são experiências que eu vivi para que eu possa estar trazendo aqui para vocês. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Compartilhe essa mensagem, edifique a vida de alguém, trazendo vida, amém? Trazendo esperança, trazendo um novo amanhecer, curtindo, comentando aí e fala, eu não vou procrastinar mais, porque eu sei a essência do Espírito Santo sobre a minha vida. Que Deus possa continuar te abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Queridos, eu tenho um livro, porque dele por ele, é um devocional, tá? É um devocional lindo, tá maravilhoso, é um devocional diário, transformando vidas, tá lindo o livro. Tem na descrição do vídeo aí como você pode me encontrar nas redes sociais e me contactar para que eu possa aí estar enviando o livro para você. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e te dê aí uma essência divinal de uma atividade, de agir no poder de Deus.
Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.